Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, todas as igrejas pentecostal, Deus e Amor, de todos os ministérios. Quero hoje ler uma palavra aqui no livro de Isaías. Quero convidar você, prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, para lermos juntos esta mensagem, aonde hoje nós vamos aprender do Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38 a seguir. E diz assim o título da mensagem: A doença de Ezequias. Glória a Deus, e a sua cura maravilhosa. Então diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus. Então essa palavra do Senhor é uma palavra de exortação, prezados irmãos na fé, prezados ouvintes da palavra de Deus, para nós, nos dias nossos que nós estamos vivendo. Rei Ezequias estava com uma casa. A casa de rei Ezequias não estava em ordem. O rei Ezequias estava em falta com Deus, em alguma área da sua vida, a qual a Bíblia não revela, mas fala, enviando o profeta Isaías a dizer para o rei Ezequias que era para ele pôr a casa dele em ordem, senão morreria e não viveria. Então ele estava em pecado contra Deus. Prezados irmãos e ouvintes, muitas das vezes nós estamos com a casa desordenada, que é a nossa vida diante de Deus. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus, ele nos repreende para que nós venhamos rumar a nossa casa diante de Deus. E isso aconteceu com o rei Ezequias, né? O Senhor Deus enviando o profeta Isaías até a Ezequias para repreender Ezequias pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus. E então o rei Isaías chegou e disse: Olha, Ezequias, o Senhor me manda aqui para mandar dizer, me manda eu te dizer que é para você pôr a casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Então veja que o rei Ezequias, ele estava em pecado contra Deus. Ele era um servo de Deus, mas ele estava em pecado contra Deus, estava em falha diante de Deus. Algo ele tinha cometido, algo estava acontecendo, algo estava escondido, achava-se ele, mas nada fica escondido diante de Deus. Então o rei, naquele momento, recebeu aquela notícia, né? Põe a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Veja a situação. Então, o rei Ezequias recebeu a revelação da parte de Deus, e o rei e o profeta Isaías saiu, foi embora. O profeta Isaías saiu e foi embora. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus usa um profeta, usa uma profeta, usa um homem de Deus, uma mulher de Deus para nos repreender. Porque a nossa casa, muitas das vezes, não está em ordem perante o Senhor. Às vezes até está escondido algo. Mas o Espírito Santo de Deus não deixa se esconder. Ele traz a luz do sol. A luz do sol
Glória a Deus, aleluia. Então, nós muitas das vezes se indignamos quando nós é repreendido pelo Espírito Santo, usando um profeta, uma pessoa de Deus, para dizer que a nossa vida não está enquadrada conforme devia estar. Mas nós temos que entender que se o Senhor Deus está nos repreendendo, é porque Ele nos ama. Quantas pessoas que estão vivendo em pecado, e quando é repreendido pelo Espírito Santo, usado por alguém, usando alguém, o Espírito Santo na boca de alguém, se indigna, se ignora, não aceitando a repreensão. Muitos até dizem, Deus só quer que crê, já está salvo. Não. Aquele que crê, ele crê, depois ele obedece para confirmar a salvação dele. A salvação vem através não só de crer. Porque crê, até o diabo crê. E diz que ele crê e estremece. Mas a salvação vem através de nós deixar o pecado. Ah, eu não sabia deste pecado. Eu fiquei sabendo, Deus usou uma mulher, um homem de Deus. Eu não vou fazer isso mais. Olha que lindo. Você está aceitando a palavra, a repreensão. Mas muitas das vezes, maioria das vezes, a pessoa está indignado, irado. Quem é aquele irmão? Quem é aquela irmã para falar isso de mim? Ele não vê que é o Espírito Santo que está usando ele. Porque Deus não vai descer aqui para falar, nos repreender. Ele vai usar alguém. Glória a Deus. Então o rei Ezequias, ele estava com a casa desordenada, ele estava em pecado. Embora ele era um rei, certo? Ele falou, tá tudo certo, ninguém vai ficar sabendo. Mas o Espírito Santo de Deus revelou ao profeta Isaías. Vai lá até no rei lá. Agora você imagina um rei lá, né? Talvez no palácio dele lá, bem tranquilo, né? Tudo certinho, né? De repente, chega lá um profeta, né? Chega lá um profeta naquela época, era assim, os profetas estavam para fazer o que Deus mandava ali. Aí certamente a pessoa, ele pensou, vai falar alguma coisa boa, né? Mas o profeta Isaías disse, o Senhor mandou te dizer que é para você pôr a casa em ordem, né, rei Ezequias? Senão morrerá e não viverá. A conversa foi essa. E o Senhor já foi dizendo, se não quiser pôr a casa em ordem, em outras palavras, o Senhor quis dizer assim, se quiser pôr a casa em ordem, viverá. Agora, se não quiser, o problema é teu, você morre quando acabou. Porque Deus é muito bom, mas Ele também é justiça. Está entendendo? Ele é misericórdia, mas também Ele é justiça. Tanto Ele pode dar vida, como tirar a vida. Como Ele pode salvar, como pode condenar, como pode levar para o céu, como pode mandar para o inferno. Tudo está na mão dele. Tudo é dele. Ele que fez, Ele que faz, Ele controla tudo. O tempo, as estações, tudo. Então, quem que vai deparar diante de Deus dizendo, não, eu mudo a história, eu não aceito, e quem é você? Não. Né? Mas vamos ver aqui, ao decorrer da mensagem, o comportamento do rei Ezequias. Né? Porque tem muitos comportamentos hoje de pessoas que ele recebe a instrução a respeito de ele estar fazendo algo errado, ele recebe uma instrução do Espírito Santo, a correção, uma disciplina, uma repreensão, ele fica bravo, ele não aceita. Ele não aceita. Então esse não é o verdadeiro salvo. Este morre no pecado e vai para onde? Para o inferno. Porque Deus não tem prazer com pessoas soberbas, que endurece o coração e que não se humilha. O diabo que é assim, o diabo ouve, mas não se humilha. E quem comparado com o diabo, também não se humilha e não tem vida eterna. Aí vamos dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui no livro, no versículo 2, então virou, depois que o rei Ezequias saiu, o profeta Isaías saiu,
Aí diz aqui no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aí que lindo! Então ele esperou o rei, o profeta Isaías sair e virou o rosto para a parede, com certeza estava na cama dele, enfermo, e chorou, e orou, e orou. Ele começou a clamar, ele começou a suplicar. Veja que lindo, meus irmãos, que exemplo Ezequias deu hoje, nos dias nossos, para nós. Quantas pessoas que não se dignam fica bravo, mas ele não. Ele virou o rosto para a parede. Com certeza estava na cama enfermo. Esperou Isaías sair, o profeta Isaías. Recebeu o tudinho que Deus mandou entregar. Entregou, saiu, ele virou o rosto para a parede e começou a orar. Ele começou a suplicar a Deus. Ele começou a se humilhar. Ué, mas um rei se humilhar? Né? Tem pessoas que não é nada hoje, não é rei, não é nada, e ele não aceita uma disciplina. Aí ele é um simples membro de banco, ele não aceita a disciplina. Agora um rei se humilhar, que nem o rei Davi se humilhou quando Natan chegou e repreendeu ele, que ele tinha pecado. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Agora você está mostrando aqui a história do rei Ezequias, que também se humilhou, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor? Será, meu irmão, minha irmã, que quando você é repreendido pelo Espírito Santo na boca de alguém, que quem repreende é o Espírito Santo, você tem virado o rosto, você tem orado, você tem clamado ao Senhor, você tem aceitado do Senhor, tem falado com você? Ou você é só aquele crente que diz assim, Deus está contigo, receba. Ah, glória! Será que você é só assim? Deus vai te dar 1 milhão. Ah! Ou será que você é crente que diz assim, eu quero que você ponha a tua casa em ordem, e você diz, eu vou melhorar. Está certo, eu estou errado, eu vou me humilhar, porque eu quero ir morar com Jesus no céu, eu não quero ir para o inferno, não. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando a humildade dele. Muitas pessoas não querem se humilhar. Eu não, eu? Eu? Mas aqui está falando que é o rei que se humilhou, né? Aí fala aqui no 3, versículo 3 diz, ele disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de mim, andeis diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então o rei começou a falar, lembra, Senhor, de que eu andei diante de ti em fidelidade, em sinceridade. Lembra, Senhor, que eu sou teu servo, como diz aqui, glória a Deus, aleluia, disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então começou a falar com Deus, lembra que eu andei sincero diante de ti, que eu andei nos teus caminhos, que eu sou teu servo. Aí ele começou a chorar. Ele começou a se humilhar. Lembra, Senhor, de mim? Eu sou teu servo. Quantas vezes eu orei, eu clamei, eu chorei, eu supliquei.
E o Senhor, aleluia, glória a Deus, sabe disto, que eu fui fiel, mas eu tive esse deslize, eu fui falho, Senhor, mas eu estou aqui, eu não quero morrer, mas eu quero viver, eu quero pôr minha casa em ordem. Ah, meus irmãos, que lindo! Será que nós fazemos, meus irmãos? Será que nós temos feito isto, meus irmãos? Será que você tem feito isto, meu irmão, minha irmã? Será que tem? Chorado muitíssimo? Chorado muitíssimo? Abaixado a cabeça, chorado muitíssimo. Quando fala muitíssimo, chorou demais. E disse dessa maneira: Senhor, lembra de mim. Eu sou teu servo, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero ir para o céu. Eu vou pôr minha casa em ordem. Ou você diz: eu não aceito. Eu não quero, eu não aceito. Isso é carnalidade pura. Não é Deus que falou comigo. Se fosse benção era, né? Mas a repreensão aí não é Deus. Quando é repreensão, aí não é Deus que fala. Agora quando é chave na mão, é isso, é aquilo. Aí eu vou te falar, aceita tudo. Mas quando é repreensão do Espírito Santo, não, aí não dá não. Não foi Deus que falou comigo. Eu não vou, nem escuto. Eu nem escuto. Mas o rei chorou. O rei, ele chorou muitíssimo. Aleluia. Aleluia. E disse que estava andando de coração puro, reto diante de Deus. E chorou muitíssimo. Que era para Deus ter misericórdia dele, compaixão. Ele entendeu que ele, mesmo ele sendo um rei, ele não era nada. Ele dependia de Deus. Meus irmãos, quando nós é repreendido, é porque Deus nos ama. E Ele quer que nós sejamos repreendidos aqui, hoje, para nós não ser lançados fora naquele dia. Quantas pessoas que endureceram o coração aqui e partiu para o inferno sem vida eterna. E agora chora, lamenta, fala, pede, implora, mas o Senhor não ouve mais. Pessoas que esteve no inferno via as pessoas ali clamando, né? Chamando, Jesus ali vendo, ele chamava Jesus, me tira daqui, mas Jesus não olhava para eles, não ligava mais para eles. Pessoas que foram no inferno viu isso. Por quê, meus irmãos? Porque hoje é o tempo aceitável de vida eterna, salvação, se você ouvir a palavra de Deus. Pois que a Bíblia diz, a palavra de Deus, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas, muitas das vezes, o que nós vemos é que Deus está falando, está repreendendo, a pessoa se indigna, vira a cara, vira o rosto, vira as costas e morre no pecado. Ele não aceita. Então é dessa maneira. Mas o rei Ezequias, quando ele ouviu bem, atentamente o profeta Isaías, ele disse assim, que o negócio é arrumar a casa. O negócio é ser fiel. Porque senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. Eu vou morrer. Afinal de contas, ele sabia quem era o profeta Isaías, um homem que gostava da verdade, um homem que gostava da purificação, da pureza, da santidade. Então ele sabia. E ele sabia quem era Deus. Portanto, ele chorou muitíssimo. Aí no versículo 4 diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 5, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi.
teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Sabe que lindo? Então o mesmo Espírito Santo que tinha revelado ao profeta Isaías que se Ezequias não fosse a casa em ordem, morreria e não viveria, o mesmo Espírito agora fala com o profeta Isaías, vai de novo até o rei Ezequias e diz para ele que ouvi a oração dele e ele não morrerá mais, e eu acrescentarei os anos de vida dele de 15 anos. 15 anos a mais. Glória a Deus, aleluia. 15 anos a mais. Eu ouvi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 15 anos. Ele ouviu a oração do rei Ezequias e as lágrimas. Meus irmãos, as lágrimas, a oração tem um poder tão grande. E as lágrimas movem o coração de Deus. Deus não suporta o cristão se humilhar com o rosto no pó, com lágrima descendo, e lágrima descendo, e lágrima descendo. Senhor, nada sou, tem misericórdia de mim. Se o Senhor me rejeitar, o que será de mim? Eu sou um pecador, eu dependo do Senhor. Não me rejeita, Senhor. Por favor, não me rejeita. E lágrima correndo. Então aquele Espírito que tinha falado com o profeta Isaías, o mesmo Espírito de Deus, que disse assim, ó: põe a casa em ordem, morrerás e não viverás. O mesmo Espírito diz, vai lá agora. Diz para ele que eu ouvi a oração, que eu ouvi as lágrimas, que eu acrescentarei os anos dele 15 anos a mais. Olha que lindo. Tudo porque o profeta, o rei Ezequias, deu ouvido à palavra. Tudo porque o servo de Deus ouviu a palavra. Tudo porque ele, em vez de se levantar, diz, eu sou um rei, rapaz, eu mando lhe matar, você vem falar umas coisas dessa. Ele abaixou a cabeça e chorou muitíssimo. E o Senhor comoveu o coração do Senhor. Comoveu. Aqui não fala, mas talvez o profeta Isaías nem do pátio tinha saído. Às vezes, o profeta Isaías não tinha nem distanciado muito do palácio do rei. Mas ele já não deu um jeito novo de se humilhar. Então, às vezes, o rei, o profeta Isaías, estava perto ainda quando o Espírito Santo se revelou volta. Talvez o profeta Isaías disse assim, né? Que não conta, mas às vezes o profeta Isaías diz assim, mas o senhor falou agora que ou põe a casa em ordem, morrerá ou não viverá. Agora o senhor manda eu ir lá de novo dizer que ele não morrerá e que acrescentará os 15 anos mais de vida. Por quê? Porque o rei Ezequias tinha se humilhado. A humilhação, a oração, a lágrima move o coração de Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está em grande luta e aflição, porque você tem ouvido a voz de Deus falar com você, e você tem endurecido seu coração. Você tem achado ruim, se indignado, enchido o coração de soberba, de grandeza, de exaltação, e não se humilhou como fez o rei Ezequias. E a tua bênção está distanciada, está parada, está encostada. E o mal está vindo sobre ti, porque você não dobrou o joelho, pôs o rosto no chão e chorou muitíssimo. Se humilhou. Você não é nada, você precisa de Deus. Você precisa se humilhar, entender que está errado. Todos nós estamos assim. O Senhor vai enviar alguém para nos repreender, porque nós temos que ser repreendidos pelo Espírito Santo para nós e aceitar para ser salvo.
Porque o salvo, ele aceita. O salvo, ele aceita. Mas o chamado, ele não aceita. Ele não aceita. Aí diz assim no versículo 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Além de perdoar, aumentar os 15 anos de vida a mais, ele prometeu livrar o rei Ezequias das mãos do rei da Síria e a cidade também. Olha que lindo. Tudo isso porque ele se humilhou. Ele não precisou pagar, ele não precisou... Não. Só porque ele se humilhou. Temos que prestar atenção na palavra de Deus, meus irmãos. Tem pessoas que não prestam atenção na palavra de Deus. Presta atenção na palavra de Deus. Porque às vezes você escuta a palavra de Deus sem prestar atenção na palavra de Deus. E isso que é o mal. Vê que Deus está falando com você hoje, que não seja somente uma mensagem, mas um alertamento para você. É uma revelação. Deus, o Espírito Santo falando com você hoje. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você, para você não perder sua bênção. Glória a Deus. Aqui diz aqui no 7, glória a Deus. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E diz, e eu vou cumprir esta palavra que eu falei, porque ele cumpre. Deus é fiel, Deus não mente, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, ele cumpriu essa palavra na vida do rei Ezequias, do servo de Deus, simplesmente porque ele se humilhou. A humilhação na oração move a mão de Deus. Ora, se humilhe agora, meu irmão, minha irmã, você que está em grandes lutas e aflições, põe a tua casa em ordem, hoje, senão morrerás e não viverás. Você sabe o teu pecado está diante de ti. Você conhece ele, esse pecado aí é velho. Você conhece ele dia após dia. Você sente que está errado, mas você não deixa o pecado. Esse pecado está aí, você conhece ele. E o Senhor está dizendo para você hoje, põe a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Receba essa palavra da parte do Senhor. E fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.